E Marcos e sua turma continuaram a viagem pelo espaço quando passaram perto de um planeta que Robert e o Marco pressentiram que algo acabaria com quase toda a vida nele e pararam para saber o que era. E o Lucas foi ver o futuro e disse que era aproximadamente uma semana no futuro que algo acabou aniquilando quase toda a vida no planeta. E o Jonathan, depois de ouvir isso, ele resolveu pegar seu traje de viagem no tempo e uma cápsula de restauração e acabou viajando para esse período no tempo. E o Lucas disse pro resto da turma que o Jonathan, por fazer isso, acabou de arrumar um trauma para quase toda a vida. E quando o Jonathan chegou lá no futuro, ele viu que estava tudo destruído, como se tivesse tido uma grande explosão, e ele ficou olhando por lá, procurando sinal de vida, até que encontrou por uma parte bem mais longe um sinal de uma pessoa, e ele acabou se teletransportando para lá. E quando chegou, viu um rapaz com as roupas tudo rasgadas, tudo já desgastado, e ele chorando sozinho, mas parecia estar com bastante raiva também. E o Jonathan se aproximou, e na hora que ele acabou pisando em um local que fez barulho, aquele rapaz se virou com medo, assustado, e quando viu o Jonathan, ele perguntou quem ele era, e o Jonathan disse que era um viajante do tempo, e perguntou para ele o que foi que aconteceu aqui, e ele começou a chorar, e disse que foi tudo culpa dele. Ele contou que há uns 4 dias atrás, ele estava com sua irmã na escola, quando ela acabou se distanciando dele para ir sair com umas amigas, ele soube que ela foi abordada por uns rapazes que se achavam os tais, que eram filhos de gente rica, e acabaram pegando a irmã dele e levaram ela, apesar das amigas estarem falando para eles não fazerem isso, e um dos rapazes acabou ficando com ela a noite toda, mesmo contra a vontade dela, e ela acabou morrendo por uma hemorragia que não parava depois disso, e eles acabaram tentando encobrir o caso, deixando ela trancada num quarto por um dia inteiro, só que acabaram descobrindo o corpo dela e depois de investigar e descobriram que foi ele, só que eles acabaram pagando muita gente para ficar mantendo esse sigilo, e quando eu descobri, eu fui tirar satisfação com ele, só que ele acabou me dando um soco e disse que era para me colocar no meu lugar, que senão eu acabaria que nem a minha irmã, e ele disse que não tinha nada que eu podia fazer, e a justiça não iria condenar ele porque ele era muito rico, e nesse momento eu senti que o meu mundo acabou desabando, pois minha irmã era a minha única família que eu tinha, e já não tinha mais ninguém, e não tinha amigos, nem ninguém que eu pudesse me importar, e eu acabei saindo com muita raiva. Foi quando eu ouvi alguém perguntando qual era o meu nome, e quando me virei, vi um homem que tinha uma roupa bem estranha, parecia algo bem mais sofisticado, e tinha uns aparelhos pelo braço, que eu não sabia bem o que era, mas ele perguntou qual era o meu nome. Eu disse que o meu nome era Pedro, e eu perguntei por que ele queria saber, e ele disse que ele poderia me dar qualquer poder que eu quisesse para me vingar daqueles que fizeram mal para minha irmã, e eu achei isso muito estranho, mas aí ele me mostrou as imagens sobre quem ele era, sobre ele ser um homem de um outro mundo, e que ele tinha a capacidade de dar qualquer tipo de poder para alguém para poder se vingar de quem foi que lhe fez mal, e quando a pessoa não tinha capacidade para fazer isso sozinho. E ele acabou me mostrando as imagens de algumas pessoas que ele acabou dando poder, e ele disse que foi atraído pela minha frustração, que ele tem a capacidade de sentir isso, e eu achei isso muito estranho, eu quis ir embora, só que aí ele acabou me pegando, me levou bem pra frente daqueles homens, e acabou me mostrando, ele rindo lá, falando da situação, enquanto a minha irmã estava morta, ele estava bem rindo sobre como foi que eles se safaram daquilo. No momento eu me enchi de raiva, e ele disse que ele poderia me dar o poder para me vingar deles, só que aí eu lembrei do que a minha irmã disse, que a vingança nunca é a solução, e eu disse que recusava, só que aí ele acabou chamando aquele garoto e perguntou se eles estavam felizes por ter se safado da punição de ter acabado com aquela garota. E ele disse que não estava nem aí para ela e que não era para ele se meter, que ela teve que merecer por tentar resistir tanto. Nesse momento eu fiquei com tanta raiva, e aquele homem pôs a mão na minha cabeça e disse que poderia me dar o poder de transformar toda a minha dor em poder destrutivo para acabar com eles e todos que acabaram encobrindo o erro dele. E eu disse que não, só que aí ele segurou minha cabeça e disse: Pedro, eu te dou o poder de converter sua dor em destruição a nível global. Você vai poder acabar com qualquer um que se meteu com sua irmã e que encobriu os erros dela. E eu disse que não, não. Só que no momento eu senti que todo aquele poder que ele me deu começou a vir à tona e começou a se expandir uma esfera brilhante na minha frente. E eu percebi que o poder que ele havia me dado começou a se manifestar, e eu comecei a soltar explosões por vários cantos, e aqueles rapazes perceberam e saíram correndo. Só que acabei percebendo que deu umas explosões neles, e aqueles rapazes acabaram morrendo com as explosões que deram neles.
e eu percebi o que havia feito, só que eu só conseguia sentir raiva e tristeza ao mesmo tempo, e não conseguia parar. E aquele homem disse que era isso que tinha que fazer, acabar com aqueles que pensavam que podiam fazer qualquer coisa ruim e ficar impunes. Só que aí eu senti que a minha dor era tanta que aquelas esferas de explosões começaram a se aumentar tanto, e de repente eu acabei ouvindo uma grande explosão, e quando tudo passou eu percebi que tudo ao meu redor havia sido destruído, e depois de andar por um bom tempo percebi que parece que o mundo inteiro acabou sendo explodido, porque a minha dor era tanta como se fosse a dor do meu mundo desabando, e parece que isso se converteu em poder destrutivo que acabou com todo mundo. E o Jonathan disse que isso era muito triste, mas ele falou que veio para dar uma solução para isso, e ele falou que tinha uma cápsula que acaba armazenando um poder de restauração, quando quebrada ela podia restaurar qualquer coisa, e aquele rapaz olhou para ele e disse que não queria fazer isso, porque ele acabou destruindo todo mundo e quando soubesse que ele fez isso, não o perdoariam e que ele ficaria sendo olhado como aquele que acabou com tudo e com todos e não queria ficar com isso, e ele preferia ficar sozinho e deixar como tudo estava. O Jonathan disse que poderia dar um jeito nisso, só que ele disse que não e começou a criar uma esfera de explosão, só que o Jonathan acabou tirando uma cápsula do seu bolso e na hora que ia jogar nele, aquele rapaz acabou jogando uma esfera no Jonatas, no seu traje, que acabou arrebentando um pouco e o Jonatas conseguiu jogar antes disso aquela esfera perto daquele rapaz, só que acabou caindo longe e acabou caindo um pouco daquele pó no rapaz. E o Jonatas percebeu que o seu traje estava danificado e não conseguia voltar, e percebeu que também a cápsula de restauração estava em um outro recipiente que acabou caindo longe, e ele foi procurar, só que aí aquele rapaz apareceu perto dele e disse que ele não iria consertar nada, e ele ia criar uma explosão, só que percebeu que o poder dele estava meio fraco, e o Jonathan disse que aquilo que ele acabou jogando no rapaz era um enfraquecedor de poderes, acabar neutralizando os poderes por completo, só que como pegou só um pouco, acabou enfraquecendo, só que aquele rapaz continuou forçando e acabou jogando mais pequenas explosões no Jonathan, e o Jonathan foi correndo, se escondendo, e no momento o Jonathan percebeu que bem abaixo dos seus pés, onde ele estava andando, estava oco, e se qualquer coisa acontecesse lá, poderia acabar desabando o chão e ele cairia para uma morte certa. E ele percebeu que ele estava em um grande perigo, e aquele rapaz acabou encontrando ele, e percebeu também isso. E nesse momento o Jonathan disse que estava bem, que ele poderia dar um jeito de consertar isso sem precisar que todos soubessem que ele acabou fazendo isso. Só que aquele rapaz disse que já não adiantava mais, que ele não queria mais consertar nada, e que o que estava feito estava feito. Só que o Jonathan disse que isso poderia ser o efeito do poder daquele homem, que ele deveria também transmitir raiva com isso e ser de vingança, por isso que ele estava assim, ele precisava voltar à razão para entender o que aconteceu. Ele disse que não estava nem aí, acabou jogando a esfera de pequena explosão no chão que começou a quebrar. O Jonathan correu e conseguiu chegar numa borda alguns segundos antes de todo o chão desabar, aquele rapaz também correu. E o Jonathan conseguiu se levantar com o traje ferindo um pouquinho ele, e ele correu para encontrar a esfera de restauração. O Jonathan conseguiu correr e encontrar a cápsula de restauração, e na hora ele conseguiu abrir, quebrou ela, que restaurou tudo, e quando ele viu que tudo já estava normal, viu aquele garoto ainda com os poderes, e agora ele disse que iria acabar com o Jonatas, com ele, e com tudo agora para não restar mais nada para que pudesse ser consertado. E o Jonatas disse que faria com que nada disso acontecesse para que ele não sofresse com essa culpa. E o Jonatas voltou para o passado. E quando o Jonatas chegou no passado, ele foi e contou para todo mundo que ele viu e aconteceu. E o Lucas disse que já estava ciente de tudo isso, e que foi muito imprudente da parte dele ter feito isso. Só que aí o Lucas disse que, graças ao que ele fez, ele soube melhor o que aconteceu, e que já poderiam evitar isso. E o Jonathan disse que tinha uma ideia sobre o que poderia fazer, e falou pro Robert sobre o rapaz que acabou fazendo mal pra irmã daquele garoto. E o Robert disse que já entendeu o que era pra fazer, e depois do Lucas ver uma parte sobre o que aconteceu, o Robert acabou encontrando aquele garoto e acabou provocando uma doença nele para que ele não fizesse mais nada daquilo. E depois do Lucas ver novamente o futuro, viu que estava tudo bem e que o que aconteceu não iria acontecer mais. Depois disso, eles foram embora daquele planeta. E o Jonathan disse que isso foi uma experiência muito traumatizante para ele, e que no meio de tudo isso ele teve uma ideia sobre uma nova invenção.